Eu me lembro da primeira vez que ouvi o nome Elisa Izquierdo. Era só mais um recorte amarelado de jornal, perdido no arquivo empoeirado de casos antigos. Mas havia algo naquele título, algo que parecia gritar em silêncio. O horror mora entre nós. Nova York, meados da década de 90. Uma cidade que respirava pressa, dinheiro e também uma certa indiferença. Gente passando por cima de gente, histórias se perdendo na multidão. E foi nessa selva de concreto que uma tragédia irreversível aconteceu. Não no beco escuro, não no submundo do crime organizado, mas dentro das paredes de um lar. Elisa era uma menina de apenas 6 anos. Olhos grandes, um sorriso que parecia carregar uma luz própria e uma vida que, em teoria, deveria estar sob proteção. Mas como tantas histórias que se perdem nas frestas do sistema, a proteção falhou. E o que aconteceu a seguir não foi apenas um crime, foi um aviso. Uma ferida aberta no coração de uma cidade inteira. Relatos posteriores descrevem o caso como um dos piores exemplos de negligência institucional da história recente. Uma sucessão de alertas ignorados, de vizinhos que desconfiavam mas não agiam, de assistentes sociais sobrecarregados que não conseguiram ou não quiseram ver o que estava acontecendo. E é aí que o caso de Elisa deixa de ser apenas sobre violência doméstica. Ele se transforma numa assombração coletiva. Porque se todos viram os sinais, quem realmente matou Elisa? A mãe? O sistema? Ou todos nós ao fechar os olhos? Nos próximos minutos você vai acompanhar os detalhes desse caso. Vai entender quem era Elisa, o que aconteceu com ela e, mais importante, por que até hoje existem perguntas que jamais foram respondidas. Mas esteja avisado, essa não é uma história para ser ouvida de forma leve. Cada detalhe é uma ferida. E a cada página virada, o horror se aproxima mais. Você acredita que o mal só se manifesta na escuridão? Espere até conhecer a luz que foi apagada. Em plena luz do dia, Elisa Izquierdo nasceu em 11 de fevereiro de 1989, no Brooklyn, filha de Gustavo Izquierdo, um imigrante cubano, e a Wilda Lopes, uma jovem porto-riquenha. Desde o início, a vida dela foi marcada por uma batalha silenciosa, a disputa pela sua guarda. O pai, Gustavo, era descrito como um homem calmo, trabalhador, dedicado à filha. Já a mãe, a Wilda, tinha um histórico que a comunidade conhecia bem, mas raramente comentava em voz alta. Entre os murmúrios, falava-se de drogas, instabilidade emocional e violência. Quando Elisa ainda era um bebê, o pai conseguiu a guarda exclusiva. E durante alguns anos, aquela criança teve o que parecia ser uma vida segura. Estudava em uma escola particular, tinha amigos, professores que a adoravam, e um lar onde o afeto era regra, não exceção. Mas em 1994, uma tragédia mudou tudo. Gustavo adoeceu gravemente, diagnosticado com câncer. A doença avançou rápido, e antes de partir, desesperado, ele lutou na justiça para impedir que a guarda fosse devolvida à mãe. O pedido dele era quase um apelo. Não deem Elisa para a Wilda. Ela não está segura. O tribunal ouviu, mas não escutou. A decisão final foi que, com a morte de Gustavo, a menina voltaria para os cuidados da mãe biológica. Os registros mostram que assistentes sociais foram alertados sobre o passado problemático de Wilda, mas nada, absolutamente nada, foi feito para impedir a reintegração. E assim, a transição aconteceu. De um lar seguro, Elisa foi colocada em um pequeno apartamento no Lower East Side, um bairro onde a pobreza e a criminalidade se encontravam em cada esquina. Foi nesse momento que as primeiras sombras começaram a crescer em torno dela. Professores começaram a notar mudanças. Antes falante e sorridente, ela passou a chegar à escola cabisbaixa, com roupas sujas e olheiras profundas. Algumas vezes, aparecia com marcas nos braços. Quando questionada, respondia com frases curtas e olhares longos, como se buscasse uma saída que não existia. Os sinais estavam lá. Cartas foram enviadas aos serviços de proteção à criança. Ligações anônimas foram feitas alertando sobre abuso, mas todas caíram no mesmo buraco de burocracia e desinteresse. E é aí que a pergunta mais incômoda começa a surgir.
Quantas oportunidades tivemos de salvar Elisa antes que fosse tarde demais. O apartamento onde Elisa vivia com a mãe ficava em um conjunto habitacional deteriorado no Lower East Side. Corredores longos, luzes piscando, paredes descascadas e vizinhos que, muitas vezes, preferiam não se envolver nos problemas alheios. A Vilda Lopes, sua mãe, parecia determinada a disciplinar a filha de formas que só podem ser descritas como cruéis. Relatos posteriores de testemunhas e documentos judiciais revelam que a violência física era frequente. Elisa, ainda tão pequena, já conhecia o peso dos castigos mais brutais. Professores começaram a relatar ferimentos mais evidentes, cortes na testa, hematomas nos braços e pernas. Quando questionada, Elisa dizia que tinha caído. Sempre caído. Mas havia um detalhe que não se encaixava. Ela não olhava para o chão ao falar. Olhava para a porta, como se temesse que a qualquer momento ela fosse se abrir e a mãe estivesse ali, escutando. No outono de 1995, a situação atingiu um ponto crítico. Uma carta oficial da diretora da escola foi enviada ao Departamento de Serviços Sociais, alertando que Elisa provavelmente estava sofrendo abuso doméstico grave. Essa carta, que deveria ter sido um sinal de emergência, se perdeu em meio a pilhas de processos. Não houve visita imediata. Não houve investigação urgente. Enquanto isso, a rotina de horrores continuava. Vizinhos relataram mais tarde que ouviam gritos abafados vindos do apartamento, sons de pancadas, móveis sendo arrastados. Alguns afirmam que chegaram a ver Elisa sendo puxada pelo braço com força no corredor, mas o medo é um aliado poderoso do silêncio. E na Nova York dos anos 90, bairros como aquele viviam sob uma lei não escrita. Não se meta. Quem se mete, sofre junto. O inverno se aproximava e, com ele, os dias ficavam mais curtos. Para Elisa, o escuro chegava mais cedo e permanecia por mais tempo. A menina que antes respondia às perguntas com timidez, agora parecia ter aprendido a não responder nada. Era como se ela estivesse desaparecendo diante dos olhos de todos, ainda viva, mas apagando aos poucos. E então veio novembro de 1995, o mês em que a violência deixaria de ser apenas suspeita e se tornaria irreversível. Um mês em que o silêncio de todos, vizinhos, professores, autoridades, se transformaria em cumplicidade. Novembro de 1995, chegou frio e cinzento em Nova York. O vento cortava as ruas estreitas do Lower East Side, levantando papéis velhos, latas vazias, e lembrando a todos que o inverno estava próximo. Para Elisa Izquierdo, porém, o frio não vinha apenas de fora. Dentro de casa, o clima já era de inverno permanente. Um inverno que gelava os ossos e o coração. Relatos posteriores revelam que nas últimas semanas de vida, Elisa parecia ainda mais abatida. Professores e colegas de classe notavam que ela se movia devagar, como se cada passo fosse um esforço. Em alguns dias, ela sequer aparecia na escola. Quando perguntavam à mãe, as respostas eram sempre curtas. Ela está doente, mas os ferimentos contavam outra história. Na última visita à escola, Elisa estava com um corte visível na testa e um olho levemente inchado. A diretora insistiu em mais uma notificação formal ao serviço social, que novamente ficou sem resposta imediata. Ninguém foi até o apartamento naquele período. Ninguém a tirou de lá. No dia 22 de novembro, véspera do feriado de Ação de Graças, Elisa não apareceu na escola. Enquanto outros alunos voltavam para casa com trabalhos sobre gratidão, ela estava em um apartamento onde o ódio parecia ter tomado conta de tudo. De acordo com a investigação policial, naquele dia a mãe, a Vilda Lopes, acusou a filha de ter se portado mal e iniciou um espiral de agressões físicas. Vizinhos relataram ter ouvido gritos agudos, seguidos de um silêncio absoluto, o tipo de silêncio que não é calmaria, é ausência. O que aconteceu nas horas seguintes foi descrito nos autos como extrema violência, golpes repetidos na cabeça, socos, chutes e até mesmo a utilização de objetos para infligir dor. O corpo de uma criança de 6 anos não está preparado para suportar tamanha brutalidade. Pouco depois, Elisa estava inconsciente e caída no chão do apartamento.
Em vez de chamar ajuda médica, Avilda deixou a filha no estado em que estava. Somente mais tarde, quando percebeu que a menina não respirava, ligou para o serviço de emergência. Mas já era tarde demais. Às 11 horas da noite daquele mesmo dia, Elisa Izquierdo foi declarada morta no Metropolitan Hospital Center. Causa oficial: traumatismo craniano grave, resultado de agressão física. A notícia se espalhou rápido pelos corredores da escola, pelas ruas do bairro e pelos escritórios de serviço social. Mas com a notícia, veio também uma onda de choque e culpa. Todos sabiam que algo estava errado, e ninguém conseguiu impedir. O caso de Elisa se tornaria, a partir daquele momento, um símbolo, não apenas da violência infantil, mas do fracasso de um sistema inteiro em proteger os mais vulneráveis. O corpo de Elisa Izquierdo ainda estava no necrotério quando a polícia de Nova York iniciou o que seria uma das investigações mais marcantes de sua época. Era noite de ação de graças, mas para os detetives da 7ª Delegacia não havia feriado. Havia um crime brutal contra uma criança de 6 anos e cada minuto contava. O apartamento de Avilda Lopes foi isolado imediatamente. No pequeno espaço de pouco mais de 40 metros quadrados, a equipe forense encontrou sinais claros de violência. Manchas de sangue no chão e nas paredes, roupas infantis rasgadas, brinquedos quebrados e, no canto da sala, um ursinho de pelúcia com uma das orelhas arrancada. Era como se cada objeto fosse um testemunho mudo do que tinha acontecido ali. A autópsia de Elisa foi precisa e devastadora. Além do traumatismo craniano fatal, seu corpo apresentava múltiplos hematomas, alguns recentes, outros cicatrizados, indicando que as agressões eram antigas. Havia também sinais de maus tratos psicológicos e negligência prolongada. Subnutrição, marcas de queimaduras e infecções não tratadas. Quando foi interrogada, Avilda inicialmente negou qualquer envolvimento direto. Disse que a filha tinha caído e batido a cabeça. Mas os detetives já tinham ouvido essa frase antes e sabiam que não era verdade. Vizinhos começaram a prestar depoimento. Um deles contou que, naquela noite, ouviu batidas tão fortes que as paredes tremeram. Outro disse ter ouvido Elisa chorar e implorar: "Mamãe, por favor, pare." A pressão aumentava. Diante das evidências físicas e dos testemunhos, Avilda mudou sua versão, admitindo que havia disciplinado a filha de forma mais dura do que o habitual. Essa frieza chocou até policiais experientes. Enquanto isso, assistentes sociais eram chamados para explicar por que Elisa, mesmo com tantas denúncias anteriores, nunca havia sido retirada da custódia da mãe. As respostas eram um emaranhado de relatórios atrasados, processos extraviados e visitas domiciliares, programadas mas não realizadas. A imprensa entrou no caso com força total. Manchetes estampavam o rosto de Elisa com títulos como "A criança que o sistema deixou morrer." E pela primeira vez, a cidade inteira parecia realmente enxergar o que tinha acontecido. Mas agora, era tarde demais para salvá-la. Nas semanas seguintes, Avilda Lopes foi formalmente acusada de homicídio doloso, agressão e maus tratos. Mas, para muitos, a sentença judicial não seria suficiente. Havia um sentimento geral de que a morte de Elisa não poderia ser explicada apenas como um crime familiar. Era um fracasso coletivo. A morte de Elisa Izquierdo não foi apenas uma tragédia isolada. Ela se transformou numa bomba que explodiu na consciência da cidade, do país e de todos que até então achavam que os sistemas de proteção estavam funcionando. Após a divulgação do caso, houve uma onda de indignação coletiva, não apenas pelos detalhes horríveis da violência sofrida por Elisa, mas pela constatação brutal de que ela havia sido vítima de uma série de falhas. Falhas do governo, dos assistentes sociais, da polícia e até da própria justiça. Relatórios internos revelaram que, em pelo menos 6 ocasiões, houve denúncias formais que não foram devidamente investigadas. Assistentes sociais sobrecarregados e mal treinados, burocracia sufocante e falta de comunicação entre as instituições formavam uma teia de negligência tão complexa que parecia quase impossível de desfazer. O governador de Nova York, pressionado pela mídia e pela opinião pública,
Ordenou uma revisão completa dos protocolos de atendimento às crianças em situação de risco. Foram criadas leis mais rígidas para fiscalização e intervenção nos casos de suspeita de abuso. Novos órgãos de monitoramento foram estabelecidos, com verbas específicas para a atuação rápida e eficaz. Mas nenhuma mudança legislativa poderia apagar o rosto de Elisa, nem a sensação de que, antes de tudo, houve uma falha humana, uma falha moral. As famílias que acompanhavam o caso passaram a se organizar em grupos de apoio, lutando para que outras crianças não sofressem o mesmo destino. Documentários, livros e campanhas de conscientização surgiram em sequência, tentando transformar a dor em aprendizado. E ainda assim, uma pergunta persiste: por que, mesmo com tantos sinais, ninguém conseguiu agir a tempo? É essa a pergunta que ecoa em cada corredor dos departamentos de proteção à criança. Um lembrete sombrio de que o sistema só funciona se houver pessoas dispostas a ver e agir. E no meio de tudo isso, fica a memória de Elisa, uma luz que foi apagada cedo demais, mas que se recusa a ser esquecida. Anos se passaram desde a morte de Elisa Izquierdo, mas a sombra do seu caso ainda paira sobre Nova York. Não é apenas uma memória dolorosa, é um aviso silencioso. Um lembrete de que, às vezes, o maior terror não vem de fora, mas de dentro, das casas onde deveríamos nos sentir seguros. O sistema mudou? Sim, mudou. Novas leis foram criadas, protocolos reforçados, equipes ampliadas. Mas a pergunta que nunca sai da cabeça de quem acompanhou essa história é: será que essas mudanças são suficientes? Elisa se tornou um símbolo, mas também uma incógnita. Porque, mesmo com toda a investigação, com o julgamento e as condenações, há perguntas que jamais receberam resposta. Como uma criança tão pequena pôde sofrer tanto tempo sem que ninguém conseguisse impedir? Por que tantas vozes foram caladas pelo medo, pelo descaso ou pela simples vontade de não se envolver? E, principalmente, o que aconteceu dentro daquele apartamento na última noite? Os relatos oficiais são aterradores. Mas será que revelam toda a verdade? Alguns vizinhos, até hoje, falam em sussurros sobre gritos que continuaram após a morte de Elisa. Outros dizem ter visto sombras na janela do apartamento vazio, um reflexo de uma presença que nunca partiu. E há quem jure que, em noites silenciosas, ainda se pode ouvir o choro de uma menina pedindo socorro. Um choro que ecoa no vazio, perdido entre o real e o inexplicável. No fim, o que fica é essa sensação inquietante. O mal que destruiu Elisa não está apenas no passado. Ele permanece escondido nas falhas da nossa vigilância, no silêncio das pessoas ao nosso redor, na escuridão que escolhemos não iluminar. Então eu te pergunto, o que é real e o que nunca saberemos? Enquanto a resposta não vem, o nome de Elisa Izquierdo continua ecoando, um chamado que não podemos ignorar. E com ele o convite a cada um de nós: olhar para o que está ao nosso redor, ouvir os sinais e, acima de tudo, agir. Porque no final, o verdadeiro horror não é o que está nas histórias, mas o que permitimos que aconteça em silêncio